Olá pessoal, tudo bem? Ótimo dia a todos, bom dia, bom dia, bom dia. Quinta-feira, 5 de abril, um dia que começa com uma notícia boa, né, que chegou de madrugada, que é o não do Supremo para o ex-presidente, cada vez mais semipresidiário, Luiz Inácio Lula da Silva. O pessoal tá chegando, vai chegando, bom dia, bom dia, bom dia, vai compartilhando, vai chegando, vai compartilhando. Bom, a notícia de que o HC foi negado, né, já tá na boca de todo mundo. Numa sessão longa do Supremo, ficou decidido por 6-5, a negativa pelo habeas corpus preventivo para Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, qual é agora a notícia de fato? O que interessa? Quais são os próximos passos, quando ele vai ser preso e quais são, se vai ser preso, né? E quais são os planos de Lula e do PT para ainda continuar atacando a Lava Jato e não só do PT, mas dos outros partidos envolvidos na Lava Jato e para salvar a pele de outros bandidos. Então eu vou explicar para você, vou fatiar essa explicação para você entender exatamente o que tem por trás disso, tá, gente? A guerra ainda não acabou, e nós ainda temos a Lava Jato em risco. Aí você me diz, Joyce do céu, de novo, meu Deus do céu, não aguento mais, a Lava Jato em risco? Sim, ainda temos a Lava Jato em risco, então vamos como Jack, né, por partes, enquanto isso, vai compartilhando, tá, pessoal? Vai compartilhando, vamos começar o dia aí muito bem informado comigo. Acabei de chegar de viagem, tá, pessoal? Tava no avião, né, durante a madrugada, enquanto os ministros terminavam aí a sessão, né, que deu um banho de água fria nas pretensões aí do ex-presidente Lula. O que aconteceu é o seguinte: 6-5, o desempate foi da ministra Carmen Lúcia. Foi bom ter dado um voto de confiança para Carmen Lúcia, foi bom ter feito a campanha Resista Carmen Lúcia, né? Foi muito bom o Supremo entender a força e o descontentamento do povo, com o povo indo às ruas um dia antes do julgamento lá no STF. E apesar dos pesares, apesar do papel ridículo do Gilmar Mendes, apesar do discurso indecente do Lewandowski, apesar da tentativa do ministro Marco Aurélio, né, de dizer por A mais B que estava tudo errado, que eles tinham que estar julgando ali as outras ações e não o HC do Lula, né? Apesar dos Toffoli da vida, né? Nós tivemos aí a ministra Rosa Weber num voto chatíssimo, mas o voto dela, que ninguém entendeu direito, nem ela, o que interessa é o final. E o final do voto da Rosa Weber é: não vou dar o HC para o Lula. Mas veja, a mesma Rosa Weber, que foi o voto, né, para decisivo, porque da Carmen Lúcia a gente já sabia qual ia ser, o voto decisivo foi da Rosa Weber. A mesma Rosa Weber ainda pode atuar numa ação que vai prejudicar a Lava Jato. E eu vou já explicar para você qual é esse angu de caroço aí. Então, o que nós temos hoje? A notícia do dia, a manchete do dia é: Lula perdeu. Lula perdeu. Lula perdeu. Lula perdeu. 6-5, 6-5, 6-5, 6-5, Lula perdeu. Está lambendo as feridas nesse momento, né? E está tentando achar um plano para fugir da cadeia. Lula vai ser preso? Alguém vai colocar o Lula atrás das grades, trancafiar essa porta? Sim, Lula vai ser preso por uma figura chamada Sérgio Moro, né? Então agora o que resta para ele? Resta só ele pedir os embargos dos embargos, né? É o único recurso nesta área da prisão, tá? Eu já vou falar também da questão da eleição, porque por mais maluco que seja, ele pode ainda dar um jeito de concorrer. Eu já vou te explicar também. Então, ele vai pedir os embargos dos embargos, tá? O Tribunal Regional Federal da 4ª Região tem até a próxima terça-feira, dia 10, para dizer mais uma vez não ao Lula, e vai ser mais uma vez um não ao Lula, porque o TRF4 já condenou, recondenou, já disse não aos embargos de declaração, e os embargos dos embargos não muda coisa nenhuma, não muda nada, né, nessa pendenga jurídica. E aí, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região vai mandar a decisão do TRF para Sérgio Moro.
A decisão chegou na mão do Sérgio Moro, né? O TRF dizendo, sim, Sérgio Moro, o que você decidiu tá certo e a gente aumentou a pena um pouquinho aqui do larápio. Tá? Então, 12 anos e um meio de cadeia para esse sem vergonha, safado que recebeu o triplex do Guarujá com propina da OAS de empreiteira, sem vergonha, ladrão, blá, 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 tudo isso, né? Só que escrito no juridiquês bonito, né? Aquela coisa com todas as vênias, ó, data vênia, mas é isso aí. O Sérgio Moro vai pegar esse boletim, esse documento enviado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região depois da próxima terça-feira, tá? Porque ainda tem os embargos dos embargos que, repito, não muda nada, mas é só um protelatório aí a mais. E aí o Sérgio Moro vai chamar a Polícia Federal e vai dizer, cana pro Lula, põe ele na cadeia. Ah, Joyce, quanto tempo isso vai demorar? Não sei. Né? Não deve demorar muito não, né? Não deve demorar muito não, o Lula... O que pode acontecer no meio do caminho é uma mudança, por exemplo, vamos colocar o Lula em prisão domiciliar. Pode, ainda pode ter essa bagunça aí, mas deixa isso para depois, vamos entender aqui então o processo Lula, tá? Então o Lula vai parar atrás das grades? Vai. Por quanto tempo, Joyce? Né? Ou em quanto tempo isso vai acontecer? Tem que ver o trâmite, tem que ver como o Sérgio Moro vai despachar isso. Geralmente ele é muito célere, né? Muito rápido, né? Mas não dá para cravar uma data, né? Ó, Lula vai ser preso dia tal. O Lula vai ficar muito tempo atrás das grades? Aí é que são elas. Desses 12 anos e um mês da primeira condenação, tá, gente? Porque outras tantas virão. Quanto tempo o Lula vai ficar atrás das grades? Isso ainda se ele não conseguir alguma outra coisa, tá? Porque do jeito que estão criando rebimbocas jurídicas aí, né? Se ele não o meu gato tá aqui me incomodando. Se ele não criar, não conseguir uma canetada aí de um outro ministro, né? Se não inventarem uma outra rebimboca da parafuseta jurídica, né? Lula ficará muito tempo preso? Lamentavelmente, as informações que eu tenho para vocês não são das melhores em relação ao tempo de prisão que o Lula vai amargar. O tempo deve ser pequeno, porque o mesmo STF que negou o entendimento, negou o HC do Lula, pode ainda mudar o entendimento da prisão em segunda instância. Aí você pensa, Joyce, tô ficando doida. Você falou que o HC não saiu, vão mudar o entendimento da prisão em segunda instância. Como é que fica, como é que não fica? Bom, ontem, a ministra Rosa Weber, que deu o voto dela para seguir a prisão, quer dizer, negou o HC, disse que ela negou o HC, mas que há outras duas ações, das quais o Marco Aurélio é relator, há outras duas ações que envolvem essa discussão da jurisprudência e do mérito da prisão em segunda instância. Então, o próprio Supremo vai voltar a discutir essa questão, vai pautar essa discussão de novo, porque tem duas ações lá, para, mais uma vez, colocar em pauta, aí não num HC do Lula ou numa coisa objetiva do Lula, a prisão em segunda instância. E a Rosa Weber já disse mais de uma vez que é contra a prisão em segunda instância. Ela disse não para o HC porque era um habeas corpus, e ela tem o hábito de dizer não para habeas corpus. Mas a decisão, no mérito, teria um voto favorável pelo fim da prisão em segunda instância pela Rosa Weber. Olha que loucura, gente. Então, a mesma Rosa Weber que foi a decisiva, o voto decisivo para que o HC fosse negado, também pode ser o voto decisivo para que o Brasil volte a ser o país da suprema impunidade, que a prisão em segunda instância seja algo, né, do passado. E aí, isso parece uma coisa de botequim de quinta categoria, né? Porque durante 23 anos, da Constituição de 88 para cá, a prisão poderia acontecer na primeira instância, na segunda instância, não tinha essa baderna, né, que a gente está discutindo agora. Aí, em 2009, para salvar alguns corruptos, o Supremo entendeu que tinha que ter todo o trânsito em julgado. Isso funcionou de 2009 a 2016,
tá? Foram 7 anos, foi uma janela de 7 anos. E nessa janela de 7 anos, muita gente ficou impune. Em 2016, há um ano e meio atrás, o Supremo entendeu que tinha errado de forma suprema. E voltaram ao entendimento anterior, lá pós-Constituição de 88. Entendendo que sim, o camarada que está condenado tem que ser preso e acabou, né? Condenado em segunda instância por um colegiado tem que ser preso e acabou. Então essa discussão, gente, não terminou, tá? Essa discussão ainda não terminou. A chance do Lula ser preso é gigantesca porque o Sérgio Moro é célere, é rápido. Então o Lula não vai conseguir, né, o plano C, implementar o plano C dele, que é justamente usar o Pacto de São José da Costa Rica e ajuizar uma ação na Corte Interamericana dos Direitos Humanos, né, para tentar se passar por preso político. E aí, pelo Pacto de São José da Costa Rica, preso político em países que são signatários do pacto não pode ter. Então, por perseguição política, né, se anula o julgamento, concede-se asilo, né, esse tipo de coisa. Então, o Lula ainda vai tentar essa cartada. Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube explicando isso. Você pode procurar e ver. Tem um vídeo no meu canal explicando isso tintim por tintim. Eu vou deixar depois aqui até na descrição para vocês, aqui do Facebook e também lá no YouTube, para que você possa ver essa estratégia, que é uma estratégia que ainda está na mão do PT, tá? Então, essa é uma coisa. Lula vai ser preso? 99% de chance que sim. A prisão pode virar uma prisão meio oba-oba, domiciliar? Infelizmente sim. Ele vai tentar os embargos dos embargos? Vai tentar os embargos dos embargos. Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar coisa nenhuma, né? E ele vai tentar tirar para todo lado, ver se ele consegue uma outra canetada de alguma forma, o que é praticamente impossível, mas neste Brasil de meu Deus, com o nosso STF, tudo é possível na vida, tá, minha gente? E vai tentar passar a pecha de exilado político, pedindo anulação de tudo, de todo julgamento, através, né, da base do Pacto de São José da Costa Rica, tá? Em relação à candidatura, Lula ainda pode ser candidato? Acreditem, pode. Se e somente se ele conseguir uma liminar. Ele pode sim ainda conseguir uma liminar, mesmo sem o HC, até ele ir para a cadeia. Ele pode conseguir uma liminar para que ele dispute a eleição, pelo menos até que ele vá, a liminar seja cassada. É uma decisão precária, uma decisão difícil, uma decisão complexa. Dificilmente algum ministro colocaria o pescoço, né, na guilhotina por isso, mas não é impossível neste Brasil de meu Deus, em que a nossa justiça não é toda feita por pessoas como Sérgio Moro e como Deltan Dallagnol e afins. Então, ele pode conseguir uma liminar no próprio STJ para continuar a disputa eleitoral até ser trancafiado. A gente não sabe exatamente quantos dias isso vai durar, né? Quantos dias isso vai levar para que a gente veja o Lula, enfim, atrás das grades. Então, sim, ainda há uma possibilidade. E aí, lá pelas tantas, obviamente, troca-se o candidato, né? Troca-se o candidato, o Lula vai para a cadeia, um outro candidato sai pelo PT e usam toda a imagem de perseguido político do Lula, tal, aquela coisa toda, o coitadinho que foi encarcerado pelo Sérgio Moro, para que ele tente eleger alguém e botar alguém no poder. Porque com alguém no poder, fica mais fácil para o Lula. E aí, gente, para você entender, para a gente finalizar esse assunto, quando nós pensamos que o Lula pode ser preso a qualquer momento, e quando a gente entende que no Supremo ainda pode haver a mudança em relação à prisão em segunda instância por conta das duas ações que ainda estão lá e que serão julgadas, elas serão julgadas. O Marco Aurélio falou sobre isso ontem, a Rosa Weber falou sobre isso ontem. A gente junta Lé com Cré e qual é a conclusão que a gente chega? Que o Lula vai ser encarcerado, muito provavelmente, se não tiver um milagre do inferno, né? Uma maldição, né? Lula vai ser encarcerado, mas Lula pode ser solto dentro de poucos dias. Por quê?
porque eles podem mudar o entendimento dentro do STF ainda sobre prisão em segunda instância. Entenderam? Porque eu fiz esse fatiamento para vocês entenderem como é que a coisa se amarra e por que a decisão é boa demais hoje, mas pode não ser tão boa amanhã. Porque em mudando, e há uma possibilidade grande, a própria Rosa Weber, né, já disse que votaria, já votou pela prisão só com trânsito em julgado, quer dizer, até a quarta instância. Se ela mantiver o posicionamento em relação que ela tem até agora, em relação à prisão em segunda instância, aí o Lula fica alguns dias na cadeia e depois sai. E junto com o Lula, sai quem? Sai Eduardo Cunha, sai outras pessoas que foram presas na Lava Jato e não entram outros presos que, né, deveriam já estar na cadeia, que estão na fila para entrar no presídio. Vocês entenderam como a coisa é complexa, como ainda está amarrada e como ainda não está 100% definido? Né? O que nós temos desenhado hoje pelas mãos do próprio Supremo é esse momento de comemoração, né? Esse momento de comemoração. Lula perdeu, Lula perdeu, Lula perdeu, legal, Brasil, né, uhul, daqui a pouco Lula vai ser preso, né, daqui a alguns dias ele deve passar um tempinho aí na cadeia, e logo na sequência, né, semanas depois, dias depois, o Supremo muda o entendimento em relação à segunda instância, e mudando o entendimento em relação à segunda instância, Lula vai ser solto. E em sendo solto, sai firme e forte para fazer candidatura e para se passar de perseguido político. Entenderam? Minha gente, a situação não é tão boa quanto parece. Então, ontem até eu falei para vocês, olha, eu não vou sair por aí comemorando, né, dando pulinhos de alegria, porque o jogo ainda não tá jogado. O jogo não tá finalizado. Tá? Esse não é o jogo que tem primeiro tempo e segundo tempo. Esse tem primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo, quinto tempo, né? E a gente só vai ter a finalização disso de uma vez por todas quando o Supremo decidir as duas ações, julgar as duas ações que estão lá, que questiona justamente a prisão em segunda instância, e enterrar definitivamente isso. Enterrar definitivamente. Aí sim, se houver o solene enterro dessas duas ações, essas ações que questionam a prisão em segunda instância, aí sim, aí Lula fica na cadeia, deve ser condenado de novo, mas as informações que eu tenho hoje para vocês é de que a tendência é ainda sim de revisão, infelizmente, né? Mas, de tudo isso, né, vamos ver o copo meio cheio. O copo meio cheio é, Lula perdeu, sim. Lula não vai ter mais recurso, quer dizer, vai ter, mas não muda nada, né? E Lula deve passar um tempo na cadeia até conseguir que o Supremo salve o próprio Lula. Emendando nisso, para deixar o caldo um pouquinho mais grosso, lembre-se que quem assume a presidência do Supremo, depois da ministra Carmen Lúcia, é o Dias Toffoli, advogadozinho do PT, colocado lá dentro pelo PT. Então, minha gente, a gente precisa continuar com a guarda alta. Com a guarda alta. Não baixar a guarda em nenhum momento. Porque senão eles dobram a nação brasileira e põem no bolso. Se a gente não continuar com a guarda alta, se a gente não continuar em cima dos ministros do Supremo, dizendo que nós não vamos aceitar e acatar de forma alguma uma mudança de entendimento na prisão em segunda instância, a gente pode ver só o Lula passar um finalzinho de semana na cadeia e mais nada. Entenderam? Entenderam? Então, continuem a pressão. Continuem a pressão. Continuem a pressão. O dia que o Lula for preso, eu disse pra vocês que eu ia tomar um champanhe que tá guardado, ó, há muito tempo. Vou fazer. Promessa é dívida. Mas eu não vou descansar. Nem um dia, nem um minuto, nem um segundo, enquanto o Supremo não enterrar definitivamente essas duas ações que podem abrir a cadeia, a porta da cadeia, destravar para o próprio Lula, que ainda não chegou lá, mas vai chegar, e para outros condenados na Lava Jato. Então, minha gente, todo o cuidado é pouco e toda a pressão é pouca. Tirando isso, muito obrigada aos ministros que fizeram a sua parte.
Muito obrigada, né, aos ministros que fizeram a sua parte. Você sabe que o ministro Fachin, o relator, foi o primeiro a votar e dizer não para o HC de Lula. Algumas pessoas, durante os últimos dias aí, o pessoal dos movimentos democráticos, muita gente me perguntando, Joyce, a gente vai bater no Fachin, vamos bater no Fachin? Falei, gente, não bata no Fachin, não bata no Fachin. Por quê? Porque o Fachin, mesmo já tendo feito campanha para Dilma, isso e aquilo, equivocado em algumas coisas, é um voto garantido. É um voto garantido, tanto pela prisão em segunda instância, quanto contra o HC do Lula. Aí o Fachin fez o dever de casa bonitinho, a Carmen Lúcia fez o dever de casa bonitinho, o Barroso fez o dever de casa bonitinho, né? A gente teve ali alguns bons discursos, outros horrorosos, mas o que interessa é que no final foram 6-5 e agora a gente continua mais um pouquinho nessa luta para não nadar e morrer na praia. Lula não pode ser preso e solto no dia seguinte, por uma mudança de entendimento do Supremo. Lula não pode conseguir uma liminar para sair candidato. Afinal de contas, ele é agora um sério candidato à presidência da Papuda. Tá, minha gente? Um sério candidato à presidência da Papuda. Mas a nossa pressão e a nossa vigilância tem que continuar, né? Tem até um versículo bíblico que fala sobre vigiar, né? Orai e vigiai incessantemente. É isso aí, minha gente. Então, na guerra, força, oração e vamos vigiar o tempo todo. Vou ficando por aqui, gente. Aliás, eu vou ler algumas participações. Nem li participação, né, gente? Desculpa. Eu passei a noite viajando. Tô um bagaço aqui, mas trazendo para você a análise toda, porque enquanto eu tava vindo do aeroporto para cá, eu fiquei levantando todas as informações possíveis e imagináveis e inimagináveis, né, para trazer para você quais seriam as possibilidades ainda do Lula, né? Então, conversando com juristas, conversando com as minhas fontes, conversando com ministros, o que pode acontecer é isso, tá? Paulo Rocha, com essa falácia toda não vai adiantar, porque Lula, mesmo preso, ainda elegerá um presidente. Só se vocês forem loucos de votar em alguém que o Lula indicar. Quem tem a arma na mão somos nós. A arma da eleição, que é o voto, né? Então, pera lá, né, gente? Só se fraudarem as urnas, ou se o povo brasileiro pirar de vez, né? Não dá, né? Salve, salve. Declaração oportuna dentro do Estado Democrático de Direito do grande general Vilas Boas. General Vilas Boas que tá botando para quebrar, né? Eu até hoje, um pouco mais cedo, tava vendo um comentário, ouvindo um comentário do Kennedy Alencar criticando o general Vilas Boas. Fica quieto, Kennedy. Não faz isso. Todo mundo sabe da ligação estreita que você sempre teve com o PT, inclusive com o governo da Dilma, negócios da sua família com o governo. Não faz isso, não faz isso. O general Vilas Boas teve um papel fundamental e importante nas decisões de ontem dos ministros. O jogo, minha gente, não estava ganho. O povo nas ruas, a declaração do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, do general Vilas Boas, fez eco lá no Supremo. Fez eco lá no Supremo. A Evânia dizendo que tá chegando agora. O que você já falou, Joyce? Ih, Evânia, eu falei demais já. Tô falando aqui faz um tempão. A hora que eu terminar a live, você volta e vê tudo de novo, tá bom? Vê de novo aí, porque tem um monte de informação pra vocês. Tô falando aqui do que vai acontecer com o Lula, quais são as possibilidades e por que a Lava Jato ainda não está 100% salva. Por que a gente tem que continuar na luta, tá bom? Minha gente, beijo, beijo, beijo. Obrigada pela companhia de todos. A Eliane dizendo, obrigada, Joyce. Muito esclarecedor. Margarete, o povo está sendo manipulado para o abismo. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Eu não vou deixar o povo ser manipulado para o abismo. Eu não vou descansar. Eu não vou descansar. Júnior Kawaguchi, salve minha senadora. Um abraço aqui do Japão, um beijo para todos vocês que estão fora do Brasil me acompanhando. Fernanda Bragança, o que me assusta é o povo ignorante, porque ele tem o que votar. Olha, gente, o nosso trabalho é ajudar a libertar o povo que está na ignorância. Muita gente já abriu os olhos. Muita gente já abriu os olhos.
Eu tô aqui trabalhando dia e noite para isso, para ajudar o povo que ainda adormece na ignorância ou que é chantageado, né, com bolsa isso, bolsa aquilo, para entender a importância do voto. E a gente vai conseguir, eu garanto para vocês. Beijo no coração de todos, fiquem com Deus. A gente se fala mais tarde. Obrigada pela audiência. Tchau, pessoal.